O Maranhão é um estado brasileiro localizado na região nordeste do Brasil. É banhado pelo Oceano Atlântico ao norte e faz divisa com os estados do Piauí a leste, do Tocantins ao sul e sudoeste e do Pará a oeste. Com uma área de aproximadamente 329.642 km², o Maranhão é o oitavo maior estado do Brasil. E com uma população estimada em cerca de 7 milhões de habitantes, o Maranhão é o 12º estado mais populoso do país. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse estado brasileiro, que, segundo o IBGE, tem o menor IDH do país. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Acredita-se que os primeiros habitantes do território do atual Maranhão tenham chegado na região por volta de 8.000 a.C. A pré-história do Maranhão é marcada por uma série de descobertas arqueológicas e sítios de grande importância, como os sítios da Ilha do Cajual e do bairro Vicente Fialho, em São Luís. Durante a construção de um condomínio no bairro Vicente Fialho, foram encontrados 43 esqueletos e mais de 100.000 peças arqueológicas, incluindo conchas, sementes e ossos de animais datados de 4.000 a.C. Esses achados de mais de 6.000 anos são testemunho da ocupação humana na ilha de São Luís e trazem evidências da ocupação desses territórios pelos povos ancestrais que chegaram da região da Amazônia. Também foram encontrados no litoral maranhense os chamados sambaquis, montes formados por conchas, sementes e ossos de animais, construídos por povos pré-históricos que chegaram no território maranhense. A região do Vale do Rio Itapecuru abriga sítios arqueológicos de povos horticultores e ceramistas, enquanto que a Chapada das Mesas possui inúmeros sítios com pinturas rupestres, remanescentes dos antigos habitantes do Cerrado maranhense. No século XV, o litoral do atual território maranhense era ocupado por povos indígenas da etnia Tremembé e dos povos Guajajaras e Caapores de língua tupi, e o interior era ocupado por povos da família linguística G, entre eles os Timbiras. Em 1494, foi assinado entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela o Tratado de Tordesilhas, e o atual território do Maranhão passou a fazer parte das possessões portuguesas na América do Sul. De acordo com historiadores, é possível que em dezembro de 1498, uma expedição portuguesa liderada pelo navegador Duarte Pacheco Pereira explorou em segredo os litorais do Maranhão e do Pará, sendo essa a primeira vez que os portugueses chegaram ao Brasil. Muitos historiadores também defendem que em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Pinzón se tornou o primeiro europeu a navegar pela costa brasileira, passando inclusive pelo litoral maranhense. Em 1534, foi estabelecido no território brasileiro pela coroa portuguesa o sistema de capitanias hereditárias, e o atual território maranhense passou a fazer parte das capitanias Maranhão I, doada ao capitão Aires da Cunha e ao historiador João de Barros, Maranhão II, doada ao fidalgo Fernando Álvares de Andrade, da capitania do Ceará, doada ao fidalgo Antônio Cardoso de Barros, e de uma parte de um território não distribuído inicialmente pela coroa portuguesa. Esses capitães donatários levaram a sério a missão de colonização, e em 1535, a partir de uma expedição liderada por Aires da Cunha composta por 10 navios e 900 colonizadores, chegaram no litoral maranhense, mais precisamente na Ilha Trindade, a atual Upaon-Açu. Só que essa primeira tentativa de colonização fracassou, principalmente devido ao isolamento geográfico, ao abandono das autoridades portuguesas e da hostilidade dos índios da região. Aires da Cunha morreu em 1536 e os lotes Maranhão I e Maranhão II foram abandonados pelos outros donatários, até que em 1554 os portugueses tentaram aproveitar novamente ambos os lotes sob o comando do capitão Luís de Melo e Silva. Foi estabelecida na ilha Upaon-Açu a povoação de Nazaré, só que os portugueses fracassaram novamente e o povoamento foi abandonado, permitindo que outros europeus, sobretudo os franceses, estabelecessem comércio e contato com os indígenas locais. E em 1599, a capitania do Maranhão foi incorporada junto com a capitania do Ceará à capitania do Rio Grande. Em julho de 1612, cerca de 500 franceses comandados pelo general da marinha francesa Daniel de La Touche desembarcaram na ilha Upaon Mirim e ocuparam também a ilha Upaon Açu,
onde os frades capuchinhos realizaram a primeira missa em 8 de setembro desse ano. Foi iniciada então a construção de um forte batizado de St. Louis, em homenagem ao rei Santo Luís IX, patrono da França. Dessa forma, foi fundada a cidade de São Luís e estabelecida a colônia da França equinocial, que logo se expandiu até a costa do atual Pará. Mas já em 1615, os portugueses liderados pelo capitão-mor Francisco Caldeira Castelo Branco, pelo militar Jerônimo de Albuquerque e pelo militar Alexandre de Moura, expulsaram os franceses e no ano seguinte a capitania do Maranhão foi recriada. Em 1621, a fim de promover o desenvolvimento da região, foi criado o Estado do Maranhão, abrangendo as capitanias do Maranhão, do Grão-Pará e do Ceará, tendo a cidade de São Luís como capital e com uma administração independente do resto da colônia do Brasil. A instalação do Estado do Maranhão ocorreu de fato em 1626, com a posse do primeiro governador, o capitão-general Francisco Coelho de Carvalho. Em 1641, durante as invasões holandesas ao Brasil, uma frota holandesa chegou a São Luís e saqueou a cidade. Isso resultou na paralisação da economia maranhense, baseada na comercialização de produtos como tabaco, algodão, aguardente, açúcar e farinha de mandioca. A ocupação holandesa da região chegou ao fim em 1654 após a insurreição pernambucana e ainda nesse ano, o Estado do Maranhão foi renomeado para Estado do Maranhão e Grão-Pará. Em 1682, foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão, destinada a fomentar a agromanufatura de açúcar e o cultivo de algodão, por meio do fornecimento de crédito e de escravos africanos aos produtores da região. O descontentamento com a companhia levou à revolta de Beckman, sob a liderança dos irmãos Manuel e Tomás Beckman, senhores de engenho na região, com a adesão de outros proprietários e comerciantes insatisfeitos com o governo que assaltaram os armazéns da empresa. Os portugueses reagiram enviando Gomes Freire de Andrade como novo governador do estado do Maranhão. Apontados como líderes da revolta, Manuel Beckman e o comerciante Jorge de Sampaio receberam como sentença a morte e foram enforcados em 2 de novembro de 1685. Os demais envolvidos foram condenados à prisão perpétua e a companhia foi extinta nesse mesmo ano. Em 1751, a capital do estado do Maranhão e Grão-Pará foi transferida de São Luís para Belém, que se tornou a primeira capital da Amazônia, e o estado passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. Em 1755, foi criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que deveria garantir a vinda de escravos africanos para a colônia com monopólio da navegação e comércio exterior, além de fornecer crédito para os produtores locais e introduzir melhores técnicas agrícolas. O crescimento econômico local intensificou as disputas pela exploração e comércio das chamadas drogas do sertão, como castanha do Pará e Guaraná, que em 1759 levaram à expulsão dos jesuítas que controlavam essas atividades. Em 1772, o Marquês de Pombal dividiu o estado do Grão-Pará e Maranhão em 2 unidades administrativas, o estado do Grão-Pará e Rio Negro e o estado do Maranhão e Piauí, compreendendo as capitanias do Maranhão e do Piauí com sede em São Luís. Durante o governo do Marquês de Pombal, entre 1756 e 1777, houve uma mudança na economia maranhense, que passou a ser baseada sobretudo no cultivo de algodão, produto em demanda por causa da Revolução Industrial, além do cultivo de arroz. Isso contribuiu para um grande aumento do número de africanos escravizados para trabalhar nessas lavouras. No último quarto do século XVIII, o Maranhão foi uma das poucas regiões brasileiras que prosperou economicamente. Em 1811, a capitania do Piauí deixou de ser subordinada à capitania do Maranhão e o estado do Maranhão e Piauí foi dissolvido. Em 1818, a economia maranhense atingiu seu apogeu, se tornando a 4ª maior economia brasileira. Nesse período, São Luís era a 4ª cidade mais populosa do Brasil. O apogeu econômico desse período pode ser representado com a construção dos casarões do Centro Histórico de São Luís e de Alcântara. Em 1822, o Brasil conquistou sua independência do domínio português, mas a capitania do Maranhão não aderiu imediatamente à independência do Brasil, por ter mais relações comerciais com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, a capital brasileira na época.
Mas com a ajuda de tropas mercenárias lideradas pelo Lord Cochrane, o comandante-chefe da esquadra brasileira, o Maranhão aderiu à independência do Brasil em 28 de julho de 1823, quase 11 meses após o Grito do Ipiranga. Em 13 de dezembro de 1838, teve início no Maranhão uma revolta popular conhecida como Balaiada. Essa revolta eclodiu como um levante social que visava obter melhores condições de vida na província e contou com a participação de vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos. Essa revolta foi uma das mais importantes do Império do Brasil e durou até 4 de março de 1841, quando foi sufocada pelas forças imperiais. Até a metade do século XIX, a economia maranhense foi uma das mais prósperas do país. Mas após o fim da Guerra Civil Americana em 1865, a província perdeu espaço na exportação de algodão e entrou em colapso. Com a proclamação da República em 1889, o Maranhão se tornou um estado da Federação, tendo como primeiro governo republicano a Junta Governativa Maranhense de 1889 e sua primeira Constituição promulgada em 1891. Nas primeiras décadas da República, o Maranhão reforçou sua produção agrícola com o extrativismo da carnaúba e do babaçu. Isso trouxe imigrantes vindos do Pará e do interior de outros estados do Nordeste. A partir dos anos 1960, com os estímulos da Sudene e da Sudã, houve investimentos na agropecuária, no extrativismo vegetal e na mineração, além da construção de infraestrutura. A economia se expandiu então com a cultura de grãos no sul do estado, com a pecuária e com a transformação do ferro extraído na mina de Carajás no vizinho Pará. Em 1966, o advogado e político José Sarney, que se tornaria presidente do Brasil anos mais tarde, tomou posse como 47º governador do Maranhão. Na década de 1970, foi inaugurada a usina hidrelétrica de Boa Esperança e a fábrica de celulose e papéis Cepalma. Nos anos 1980, foi instalada em São Luís a fábrica de alumínio Alumar e foi construído o Centro de Lançamentos Espaciais em Alcântara. Desde a eleição de José Sarney em 1966, o Maranhão foi governado por seus aliados ou por sua filha Rosiana Sarney, que governou o estado por 4 mandatos, o primeiro e o segundo entre 1995 e 2002, e o terceiro e o quarto entre 2009 e 2014. Em 2015, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, foi empossado como 62º governador do Maranhão. Ele permaneceu no cargo por 2 mandatos e foi substituído em 2022 pelo seu vice-governador Carlos Brandão, que se tornou o atual governador do Maranhão. Atualmente, o Maranhão tem o 17º maior PIB do Brasil, com uma grande parte da riqueza concentrada na capital São Luís. A agricultura e a pecuária estão entre as atividades econômicas mais importantes do estado na atualidade, assim como a pesca. Por contar com o 2º maior litoral do Brasil, o Maranhão lidera a produção de pescado artesanal do país. Mas, infelizmente, os indicadores sociais do Maranhão não são muito bons. A expectativa de vida no Maranhão é de 71,9 anos, sendo a 2ª menor do Brasil. O estado possui a 9ª maior taxa de mortalidade infantil do país, com 13,5%, e é o 4º estado com a menor taxa de alfabetização, com 88,5%. O IDH do Maranhão é de 0,676, o que é considerado médio, sendo o menor IDH do Brasil e equivalente ao IDH de El Salvador, que é apenas o 127º maior do mundo. E essa é a história do Maranhão, esse estado brasileiro que tem o maior número de cidades litorâneas do Brasil e a única capital brasileira fundada por franceses. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.